hoje, o que acontece? A gente tem que levar em consideração alguns pontos fundamentais. Então, é importante que a mãe entenda que quando ela está grávida, ela já tem que ter um controle alimentar. Por quê? Os quilos que ela vai necessitar reduzir depois do parto vai depender desse momento de 9 meses. E a gestação, eu falo que ela é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vem com ela. Tem mãe que tem muito enjoo e vomita e não ganha peso. Tem mãe que tem muita fome e acaba comendo mais. Tem mãe que, para passar a náusea, se alimenta o tempo todo, né? E normalmente o que ameniza o sintoma da náusea é o carboidrato. Então, assim, fica naquela questão do consumo de muito carboidrato. Na gestação, a gente tem uma resistência insulínica já por conta, né, dos hormônios da gravidez. Então, a gestação, de uma certa forma, ela já é assim um caminho para o ganho de peso. É natural a fisiologia humana para que você ganhe peso nesse momento. Deixa eu só esclarecer um pouquinho para elas, Cá, o que é essa resistência insulínica? Porque às vezes a gente está falando mais como as mulheres, não tem tanta linguagem técnica, né? E eu gosto de dar o seguinte exemplo. Nós temos 3 trimestres na gestação. 2 trimestres são destinados ao ganho de peso da mulher, para que ela estoque gordura e tenha um aporte calórico, tenha o número de calorias, para que na terceira fase, que é o terceiro trimestre, o bebê cresça. Então, o organismo ele é muito sábio, é a natureza divina mesmo. Então, primeiro e segundo trimestre, apesar de enjoos, que boa parte das mulheres tem, o organismo está todo mobilizado em estocar gordura. E você deve receber na sua clínica, né, na prática, mulheres que de repente ganham 4, 5 quilos assim, né? Elas não conseguem entender esse fervor metabólico que acontece, mas é justamente isso que você falou, é a resistência à insulina, para que o bebê coma, entre aspas, né, açúcar, e a mãe, para ela sobreviver, ela tem um estoque de gordura. Então, o organismo trabalha contra ela, na verdade, ela está ganhando peso. Sim. Então, é isso que você acabou de falar. Toda a parte hormonal da mulher está mudada para que ela ganhe peso. Sim. E aí é que entra, se ela não tem uma boa alimentação, né? O que acontece, cara? Normalmente esse ganho de peso que você falou, 4 ou 5 quilos no mês, é muito comum e acontece entre 15 e 20 semanas. Então, passou o primeiro trimestre, que passa o enjoo, que ela não está conseguindo comer, que grande parte das gestantes apresentam náusea. É aí que vem esse aumento do apetite junto do ganho de peso, né? Por conta dessa resistência à insulina, que é o que? Na verdade, o seu corpo ele aumenta a produção de insulina, né? Uhum. E a insulina a gente sabe que é um hormônio de ganho de peso, tanto para massa magra como para massa gorda. Então você está propícia a ganhar peso, né, na gravidez. E aí se junta uma alimentação com mais calorias, eu não digo nem inadequada, porque às vezes a mãe, ela tá comendo tudo muito saudável, mas ela tá comendo muito. E ela não tá gastando a mesma energia. Olha que interessante que você falou. Eu quero, sabe? Porque eu recebi um comentário lá na minha caixinha assim. Eu aumentei 20 quilos na minha gravidez me alimentando saudável. Aí eu fiquei pensando, gente, quanto que ela comia? Porque elas não têm muita noção de quanto de peso ganhar. Isso também, por que a gente está falando de gravidez? Porque a gente tem gestantes aqui, e ela já vi aqui algumas falando, tô gravidinha, e elas precisam entender que esse ganho lá na frente na amamentação vai fazer diferença. Então, aguenta aí que a gente chega na amamentação, né, cara? Sim, Como é que essa mulher ganha 20 quilos comendo saudável, cara? Então, vamos imaginar mais ou menos uma conta, tá? Só para a gente ter um pouco de noção.
Uma mulher que tem a estatura mediana de 1,65 m e tem um peso saudável lá na faixa dos 58 quilos, mais ou menos, ela vai ter um gasto calórico sem estar grávida, tá? Mais ou menos aí de 1.600 calorias. Se ela come 1.600 calorias e não faz exercício, ela não engorda e ela não emagrece. Então, ela mantém o peso. Agora, você imagina, 1.600 calorias, quando a gente calcula, quando a gente faz um cálculo, não é muita coisa, gente. É o sustentável para a gente se manter saudável. Agora, se essa mãe faz esporte, ela vai, às vezes, sair de 1.600 calorias para um gasto, às vezes, de 2.500 calorias, 3.000 calorias, 2.000 calorias, depende da atividade física dela. Quando ela é engravida, e às vezes vem aumento de apetite, na grande maioria das pessoas, na lactação vem mais, mas na amamentação também vem aumento de apetite. Qual é a conta que a gente faz? No primeiro trimestre a gente não aumenta nenhuma caloria. Só que ela, por conta própria, está com mais fome e já aumentou as calorias, mesmo saudáveis. Então ela saiu de 1.600 para 1.900, 2.000. Então ela já está fazendo uma... Começa a ter mais aumento de apetite, ela aumenta para 2.300. Só que ela tá... O que a gente faz no segundo e terceiro trimestre? A gente aumenta 300 calorias. É pouquíssimo. 300 calorias é uma banana, um iogurte e 2 colheres de sopa de castanhas, por exemplo. A gente já bateu 300 calorias com uma refeição simples. Só que o que acontece? Ela acaba aumentando a quantidade de calorias mesmo saudáveis. Então, vem o ganho de peso, independente se você está comendo comidas saudáveis ou não. É óbvio que quando você come saudável, a sua saúde vai estar melhor. Quando você não come saudável, o que você vai poder apresentar lá na frente? Um diabetes gestacional, uma pressão arterial aumentada, mais retenção de líquidos, estrias talvez possam aparecer, que eu acho que é um dos grandes temores da gestante, por isso também ter que controlar o ganho de peso. Então, quando a gente chega lá na lactação, o ganho de peso da própria gestação é fundamental para a gente saber quanto tempo você vai demorar a emagrecer. E o que a gente sabe é que uma redução de peso de 250 a 500 gramas por semana amamentando, a gente pode chegar aí em cerca de mais ou menos 2 quilos por mês. Então, numa conta de 6 meses de amamentação exclusiva, né, a gente está falando de 12 quilos. Então, qual que é a preconização? Os ginecologistas adoram os 9 quilos. Eles adoram que a gestante ganhe 9 quilos. E eu vou ser bem sincera, por experiência própria de mãe, que já passou por 2 gestações e por ter trabalhado tantos anos com gestantes. Só ganha 9 quilos quem não liga para comer, quem controla a dieta ou quem tem náusea, vômito. Do restante, a gente ganha um pouco mais. O normal... E aí entra também a importância do exercício, porque ele ajuda nesse controle, né? Normalmente as minhas gestantes ganham entre 10 e 11. Excelente! Quer dizer, excelente. É um peso que está super tranquilo, né? Não precisa ser exatamente 9, elas voltam super bem. Claro, eu tenho um pouco da concepção até daquele obstetra antigo de 12 quilos. Porque a gente ouvia antigamente, né? 12 quilos é uma média muito boa. E normalmente a grande parte da gestante chega nesse peso mesmo.